Hoje é domingo, dia 14 de maio de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no 6º domingo da Páscoa. Jesus garante que não deixará os discípulos sozinhos no mundo. Ele vai para o Pai, mas continuará presente a acompanhá-los. Ele enviará o outro Paráclito. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para este 6º domingo da Páscoa é de São João, no capítulo 14, versículos de 15 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro defensor, que permanecerá sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se me amais, Jesus vai dizer logo no primeiro versículo do Evangelho que ouvimos neste domingo. Se me amais, guardareis o meu mandamento. É uma condição que Cristo impõe para a nossa comunhão com Ele, com a Trindade. Sem o amor por Jesus, na prática dos mandamentos, porque não é um amor aéreo, é um amor que se dá na prática dos seus mandamentos. Sem este, excluímos-nos do movimento trinitário e nós nos fechamos em nós mesmos, perdendo a capacidade de comunhão com Deus. É necessário que os discípulos continuem a seguir Jesus e possam estar unidos a Ele no amor, porque não terão como presença física. O cumprimento dos mandamentos é a consequência dessa vivência do amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, os mandamentos deixam de ser apenas normas, regras e se tornam expressão de amor, sintonia com Deus. Jesus mostra que a maneira como Ele estará presente ao nosso lado, ao lado dos discípulos, e dando forças no caminho, será através do dom do Espírito Santo, o Paráclito, o outro Paráclito, ou o outro defensor, conforme algumas traduções, que é a mesma. Ele conduzirá, o Espírito Santo conduzirá em direção à verdade e à comunhão mais íntima com Jesus e com o Pai. Essa palavra em grego paráclitos ou
traduzida por defensor, é utilizada porque pertence ao vocabulário jurídico. É justamente o advogado, aquele que está ao seu lado. E designa, então, aquele que ajuda ou que defende o acusado. Ela, então, também pode ser traduzida, além de paráclito, com a própria expressão paráclito ou defensor, pode ser traduzida também com a expressão consolador. Consolador, aquele que consola, aquele que deixa mais tranquilo, com menos ansiedade. Observemos aqui, sobretudo no texto, a expressão outro. Por que Jesus fala: o Pai vos dará o outro defensor, o outro paráclito? Em grego, existem duas formas de dizer outro. Existe a forma com a palavra héteros, que é um outro diferente. E existe a palavra allos, que é um outro semelhante. E no texto bíblico, quando Jesus diz: enviará um outro paráclito, allos paráclitos, está dizendo que é um outro defensor, mas igual, da mesma natureza de Jesus. E na verdade é outro porque Jesus é o primeiro paráclito, o primeiro defensor, o primeiro consolador. Frei Raniero Cantalamessa, fazendo a meditação sobre este sexto domingo da Páscoa, ele sugere alguns pensamentos que explicitam isso. Primeiro ele diz: a atenção do Evangelho se desloca da pessoa de Cristo para o Espírito Santo, do primeiro paráclito para o segundo, outro paráclito, mas que é semelhante, é da mesma natureza, é Deus. Jesus é o primeiro paráclito e se torna também o precursor do segundo paráclito, porque é ele quem prepara os discípulos e envia o Espírito Santo. Existem várias definições sobre o Espírito Santo, que é luz, que é sabedoria, que é unção, que é fogo e tal. E aí o Frei Raniero sugere que o homem, além de pensar nessas definições, tem que pensar também no Espírito Santo a partir da sua necessidade concreta. E a necessidade concreta nossa é de que nós precisamos de força, de consolação, porque são tantos os problemas, são tantas as coisas da vida. E aí, então, o Espírito Santo é o Consolador. Ele, o próprio Jesus, nos consolou e enviou o Espírito Santo para que, com sua partida, pudesse consolar a cada ser humano. Mas fica sempre uma questão: se o Espírito Santo é o Consolador, é o Paráclito e tudo, por que é que nós continuamos do mesmo jeito, ou pior, ou não vemos mudanças significativas? Duas respostas: ou porque nós não recorremos o suficiente e não pedimos com força e intensidade o Espírito Santo, ou porque não somos ainda tão humildes, porque Deus rejeita os soberbos. Rezemos. Senhor, dai-nos o Consolador, o Espírito Santo, dom de Deus, para nos guiar, para nos fortalecer, para acalmar o nosso coração, para ensinar-nos a amar como o Senhor amou. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada da vida, para que possamos estar em contínua comunhão com Deus e assim viver neste mundo em direção à eternidade. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção, que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém.